Feira, meu povo, passando aqui, né, para falar um pouquinho com vocês sobre a segunda lei de Newton. Basicamente, né, tô utilizando máscara para conscientizar também um pouquinho sobre a importância do uso dela, tá bom? Sobre a questão de se higienizar as mãos, é claro, né, negócio difícil de falar. E, por favor, hoje vocês vão ter, né, a gravação de um vídeo que vai ser exibido amanhã para vocês, certo? Falando um pouquinho sobre a segunda lei de Newton, essa que está exposta, né? Força é igual massa vezes aceleração. Por esta razão, vocês devem prestar atenção em algumas orientações, beleza? Para tanto, vocês devem, como eu posso dizer, realizar um experimento ao final da aula e me encaminhar, onde nesse experimento vocês devem falar um pouquinho sobre como ele é realizado, quais são os procedimentos adotados, tá bom? Falar um pouquinho de física, tá? Muito sucesso, muito cuidado, muita proteção nessa hora e não deixem de se divertir, tá? Além disso, vocês vão ter momentos de demonstrações de força da minha pessoa, que sou assim, expert nesse assunto, bem como, né, realização de momentos bem malucos. A aula de hoje falará sobre força. Aproveitando a ideia da minha amiga Thaís e os tempos de pandemia, use máscara. Desafio de hoje. Agora, vamos aqui, amarra aqui, B. Amarra aqui, pronto, Quem vai ganhar a disputa de força? Quem será? Quem será? Quem será? Dara, Lessie ou Beethoven? Parei. Calma, galerinha. Hoje a gente vai falar um pouquinho, como eu havia dito anteriormente, sobre a segunda lei de Newton, tá? E aí, o que essa moça quer dizer? Ok? Ela basicamente foi desenvolvida pelo físico inglês, o cara, eu acho que vocês vão ouvir muito falar dele, Isaac Newton. O que ele diz sobre essa lei, né? É conhecida como segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, né? Porque dinâmica, que vai começar a colocar os corpos em movimento, né? Eles vão começar a ter uma certa aceleração a partir de aplicação de uma força. Então, o que Newton disse? Ele afirma que é necessário aplicar uma força no objeto para que este possa mudar o seu estado. Ou seja, eu tenho aqui esse objetozinho, teoricamente ele se encontra em repouso em relação a alguma coisa e em movimento em relação a outra coisa. Então, o que a gente faz? O que seria uma força, basicamente? Uma força, basicamente, pode ser um puxão, sabe? Quando você puxa alguém, ou pode ser um empurrão, tá? Puxar ou empurrar. Basicamente, tem mais definições além disso, tá bom? E aí vale ressaltar que quanto maior a massa do objeto, mais força eu vou precisar exercer para colocar esse mesmo em um estado diferente do que ele se encontra. Basta você lembrar o seguinte, vamos pensar na engenhoca que vocês utilizam, né, para puxar água na cacimba. Quando você deixa o balde cair seco, ele desce com uma certa velocidade. Agora deixe escapar um balde cheio de água. O estrago é grande, né? Porque a velocidade começa a aumentar rapidamente e assim o corpo começa a ter uma aceleração, tá? Então, vocês podem até desenvolver um mecanismo que apresenta essa ideia da engenhoca, que também trabalha a segunda lei de Newton. Quando o balde está seco e quando o balde está cheio de água, né? Existe uma diferença de massa. Então, quanto maior a massa, dependendo da aplicação da força, essa velocidade, né, essa aceleração muda, certo? Então, objetos mais pesados tendem a exigir mais força, ou seja, quando o balde está cheio, você precisa de mais força para puxá-lo. Quando ele está seco, né, você precisa de menos força. Por isso que a aceleração, né, quando você está subindo um balde seco, ela é bem maior do que quando você está subindo um balde cheio. Bom, para a gente entender um pouquinho mais sobre força igual massa vezes aceleração, imaginemos que esse objeto, né, imaginemos, tá?
tem uma certa massa, aproximadamente de 2 quilos, tá bom? E aí, para que ele tenha uma certa velocidade de conseguir percorrer, né, a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. O que que representa isso? Que a cada segundo ele percorre 1 metro por segundo, né? Então, para que ele tenha essa aceleração tão rápida, é necessário quanto de força? Basicamente 2 newtons, certo? Porque 2 vezes, ó, massa sendo 2 e a aceleração sendo 1 metro por segundo ao quadrado, então 2 vezes 1, a força vai resultar em 2, tá? 2 newtons. E a força a gente sempre, né, vai utilizar como unidade de medida newton, ok? Então, força é igual a 2 newtons, porque eu peguei 2 quilos do objeto e multipliquei por a aceleração que eu queria, né, que eu quero que seja 1 metro por segundo. Então, 2 vezes 1, 2 newtons. Agora, suponhamos que o objeto é um pouco mais leve, vamos dizer que é 200 gramas. O que seriam 200 gramas? 200 gramas, convertendo para quilograma, já que a aceleração está em metros por segundo, é 0,2 quilogramas. Então, para que ele tenha a mesma aceleração de 1 metro por segundo, basta você multiplicar, certo? É 0,2 vezes 1. 0,2 vezes 1 totaliza 0,2 newtons, ou seja, a força. Então, basicamente, é uma forma de você aplicar. E aí, vale ressaltar uma coisa muito importante. Quando a gente está puxando ou empurrando algo, existem a aplicação de forças, como eu falei, certo? Por exemplo, eu estou empurrando, então basicamente vai aparecer uma força, que a gente representa por seta, aquele vetor, né, que tem direção, ou seja, para onde vai, módulo, né, ou seja, a direção é se está deitada, se está em pé, o sentido é para onde vai, e a questão do módulo, que é o tamanho. Só que aí, quando a gente está empurrando algo, existem forças contrárias que podem atrapalhar o movimento, as chamadas forças de atrito, que a gente pode ter, né, a questão de força de atrito com o solo, resistência do ar, tá bom? Então, essa força de atrito é entendida como uma força de contato, quando duas superfícies entram em contato uma com a outra. Imagine você esfregar as mãos, você sente uma certa resistência, né, entre uma e outra. Então, o que isso representa? Isso representa um atrito. A mesma coisa quando você tenta deslizar no chão molhado. Você desliza mais facilmente do que num piso seco, tá? Deslizar num piso é diferente de deslizar na areia, né? Ou seja, o atrito em superfícies ásperas é bem maior do que em superfícies lisas, tá bom? E aí, quando a gente tem que essas moças estão em sentidos contrários, a gente vai ter uma subtração. E aí o que sobra, esse pedacinho que sobra, a gente chama de força resultante. E essa força resultante é o que a gente encontra com a multiplicação, né, da massa pela aceleração. Gente, vale lembrar também que, né, a força resultante, né, como eu já falei, ela dá, né, a razão pela massa vezes a aceleração. E a massa nada mais é do que a medida de inércia. O que é inércia? A capacidade de um corpo resistir à mudança de movimento. O que significa que quanto maior a massa, mais força será necessária para mudar o seu estado de inércia. Bom, agora eu vou postar para vocês na sequência desse vídeo alguns experimentos que eu realizei, que vocês devem realizar. Vocês podem escolher um e realizar, gravar um pequeno vídeo demonstrando como vocês... Bom, agora eu vou apresentar para vocês, né, na sequência desse vídeo, alguns experimentos que eu realizei em casa mesmo, né? Vocês estão vendo que é tudo normalzinho, né? Não tenho aqui um equipamento para poder fazer bem caprichadinho. Eu realizei alguns experimentos e aí vocês vão poder ver como é que quanto menor a massa, maior será a aceleração. Mas se vocês prestarem atenção, esse experimento é bem simples. Se você empurrar essa garrafa, aplicar uma certa força, ignora os cachorros aqui. Ela tem uma certa aceleração, bem considerável. No caso, essa garrafa aqui está cheia. Ignore também a propaganda da Coca-Cola, porque eu vou ganhar super dinheiro com isso, tá bom? Você vai aplicar uma força semelhante ao que você aplicou. Será que vai ter a mesma aceleração?
experimentos que vocês podem escolher para realizar é chamado elevador centrípeto. Então vocês devem pesquisar sobre o método de funcionamento do mesmo, ok? O que vocês vão precisar? Uma garrafinha. No caso aqui eu peguei a garrafa de semente do meu pai, tá? Que ele não descubra, claro. Então furei a tampinha, coloquei um fio por dentro, tá? Também passei esse fio por dentro de um carretelzinho, como eu bordo aqui em casa, eu peguei um carretel, tá bom? E aí na extremidade eu peguei o isqueiro da mãe, se ela descobre, matou, certo? E aí o que você vai fazer? Basicamente a aplicação da segunda lei. Esse fio vai ficar tensionado, ou seja, se vocês estudaram, né, tração, então quando o fio está totalmente esticado, né, então ele está sofrendo uma tração. O que acontece? O objetivo desse experimento é fazer com que essa garrafa chegue ao topo sem que eu toque nela, certo? E utilizando apenas uma mão. Qual é o método? O método é vocês lembrarem de um fundamento da física, um movimento circular. Então, para isso, basta você, ó, girar. E aí você vai explicar por que isso acontece, certo? Eu vou acabar acertando o carro. E aí, você vai ter que entender o que mantém esse movimento circular. Vocês devem pesquisar como é que ocorre esse experimento. Beleza? E realizar o mesmo. Conta aí. Um dos outros experimentos que vocês podem escolher para realizar na atividade prática é esse daqui, chamado elevador centrípeto, que também vai envolver força e vocês vão procurar pesquisar e saber como é que acontece o funcionamento do mesmo, tá bom? Para tanto, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 3 objetos ou 4, né? Vão pegar uma garrafa, preencher com um pouco de água. No caso aqui eu peguei a garrafa do meu pai, né? É segunda-feira, dia de gravar vídeo pros meninos do primeiro ano, tá bom? Tô passando aqui também de máscara, né, pra conscientizar sobre a importância do uso dessa ferramenta nesse momento, né, tão complicado, que a gente tenta evitar que esse vírus, se espalhe. Além disso, né, lavem bem as mãos, né, usem água e sabão ou álcool em gel quando sair, tá?